Olá, pessoas dançantes e não dançantes desse Brasil afora. Eu sou a Rafa Machado, do... e esse é o Curvas em Dança, e essa é a minha segunda tentativa de tentar passar na cadeira de produção cênica. Então bora lá que tem muito conteúdo para eu compartilhar com vocês. Gente, esse vídeo é uma síntese de todas as apresentações finais dos trabalhos da cadeira de produção cênica. Então eu vou tentar fazer um breve relato de cada uma delas e falar um pouquinho da importância que eu encontrei em cada um desses trabalhos, tá? Bora lá! A primeira apresentação, então, foi a apresentação da Aline e da Cíntia. Eu estou com a minha colinha aqui, eu anotei muitas coisas, então tem muita coisa para compartilhar. A Aline e a Cíntia basicamente fizeram um trabalho sobre histórias narrativas e oralidades de produção cênica, atribuindo isso à arte, à vida e à educação. Elas trouxeram muito do que eu assisti nas aulas assíncrona, né? Porque eu assisti as aulas todas assíncrona. E elas trouxeram muito da experiência de vida delas, enquanto professoras, enquanto performers também, e enquanto professora artista. Isso me deixou muito feliz, eu me identifiquei bastante. Elas trouxeram um texto, né? Apresentaram um texto cheio de significado, cheio de... É um texto com a cara da produção, basicamente isso. Um texto cheio de contexto. Um texto com foto, um texto com relato, um texto com poema, um texto que dança junto com a performance delas. E depois elas apresentaram um vídeo incrível, genial, que eu fiquei toda arrepiada quando eu assisti, que mostra muito do que é e do que não é a produção cênica, sabe? As pessoas acreditam que a produção é uma coisa muito, muito simples, e de fato, muito do que ela é simples, mas estar em produção cênica é muito além, é muito mais do que ser simples. Exige muita organização, disciplina, enfim, e elas retrataram isso de uma forma incrível no vídeo delas. Obrigada por compartilharem isso com a gente, gurias. Depois da apresentação das gurias, veio a Maki, maravilhosa, que é uma das referências maiores na dança do K-pop aqui em Porto Alegre. Eu sou muito fã dela, ela nem sabe quem eu sou, mas eu sou muito fã dela. E ela trouxe um manual de bolso da produção cênica para danças covers, principalmente visando essa ideia do K-pop. Ela trouxe uma introdução contando um pouco da história, que é muito interessante, a questão do K-pop ter surgido na ditadura e ter quebrado um pouco esses paradigmas de que eles só podiam ouvir músicas cívicas, músicas que fizessem sentido dentro dessa ditadura. Então ela trouxe esse contexto histórico do K-pop, que eu achei irado. Daí ela apresentou 5 ou 6 passos, 4 ou 5 passos de como fazer, como aprender e como gravar a sua coreografia K-pop. Eu achei isso genial, porque é exatamente o que ela vivenciou, né? E trazer isso para um contexto acadêmico faz muito sentido a partir do momento que tu começa a dar importância para aquilo que os adolescentes fazem como se não fosse nada, como se fosse só um hobby, e muita gente acredita nisso, e na verdade tem uma seriedade enorme por trás. Então, nossa, amei, Maki, genial. E aí veio a apresentação, gurias, eu amo vocês, Quarteto Fantástico, me convidem quando vocês forem produzir esse espetáculo. Eu quero dançar, eu quero ser fada, ser etéreo, eu quero ser qualquer coisa dentro dos contos etéreos de vocês. Que lindo e que poético vai ser esse trabalho. Eu espero do fundo da minha alma e do meu coração que vocês possam apresentar. Então, o Quarteto Fantástico, as 4 meninas que apresentaram são a Ceci, a Nicole, a Júlia e a Marcela. E elas fizeram uma proposta de espetáculo de dança virtual, pensando nesse contexto que a gente está vivendo, pandêmico, enfim. E aí elas trouxeram muitas ideias e contaram um pouco de como foi produzir, como seria a pré-produção desse espetáculo, e já entraram numa ideia de como seriam as cenas, já trouxeram algumas perspectivas super interessantes a partir das ideias delas do que seria esse espetáculo virtual. Então, gurias, parabéns, o trabalho tá incrível, eu amei o relato, eu amei o teaser que vocês fizeram, elas também apresentaram um pouco dessa perspectiva do que é o teaser, e foi bem interessante. Próximo trabalho que eu vou falar um pouco é o trabalho do Felipe, meu colega de elenco na Malve. Eu morro de saudade, queria que a gente voltasse a produzir, dançar juntos, enfim, estamos nesse outro contexto agora. Breves reflexões sobre a produção cênica, trazendo apontamentos para práticas do amanhã.
E aí o Fê, ele dá um relato sobre como ele começou a ter contato com as suas perspectivas de produção. E ele traz tópicos bem sintetizados, assim, como inspirações para a gente pensar essa produção para o amanhã, uma produção pós-pandemia, uma produção durante essa pandemia, né? E aí ele fala do trajeto de vida como uma retroalimentação à produção cênica, pensando numa perspectiva de competências possíveis daquilo que eu faço muito bem na minha vida, a comunicação, a organização, e colocar isso enquanto potência para a produção cênica. Ele traz um outro tópico que é o pragmatismo afetuoso, e aí pensar nessa condução humanizada das relações. E ele fala de duas produtoras que eu também sou super fã, que são a Luque Barra e a Aninha Paula Reis, que são incríveis, inspiradoras, eu falei no outro vídeo delas. E ele fala dessa relação não tão tecnicista, né? Pensar em ser humano dentro da produção, mesmo precisando ser técnico, mesmo precisando ser organizado, mesmo precisando ter uma postura mais indagadora, uma postura mais, talvez até autoritária em alguma medida, mas sem perder essa ideia do pragmatismo afetuoso, sem perder essa ideia de ser humano, de humanizar a relação com o artista que está ali trabalhando com aquele produtor. E eu acho que elas trazem muito isso também. Ele fala de documentos que otimizam a prática da produção, e aí ele fala da importância de se ter roteiros, checklists, auxiliares de memórias, até storyboards, assim, dentro do celular, e isso faz muito sentido para a vida. Produção cênica é organização, é delegar funções, a gente não pode deixar de ter foco e organização. Então, esses documentos que otimizam fazem muito sentido e tem que estar sempre presentes na vida do produtor. E depois ele fala da identidade visual, né? As visualidades como adaptações possíveis, porque daí a gente tem dois contextos. A gente tem o contexto pré-pandêmico, do que era a produção cênica, e agora a gente tem esse novo contexto mundial, que é o pós-pandêmico. Então, como é que tu vai relacionar, como é que tu vai produzir agora pra cena, né? Tu não pensa mais só em gravar o teu espetáculo no palco italiano e é isso, né? Que nem as gurias trouxeram, o quarteto trouxe aquela outra perspectiva do que elas podem fazer. Mesmo fazendo um espetáculo num palco italiano, como é que elas podem produzir cenicamente, videograficamente, talvez, a partir desse novo cenário que a gente está vivendo. Então, o Fê traz muito essa reflexão do pós-pandêmico e como é que a gente já está repensando a nossa produção sempre. Parabéns, Fê, tá valendo o teu trabalho. Vamos de Dona Mariana, com as suas experimentações em iluminação inspirada em fotografia, principalmente na coreografia das Deusas das Águas, do coletivo Corpo Negra, que é uma coreografia que me toca muito, uma coreografia que eu já assisti mais de uma vez. E as duas fotos que a Mari trouxe são fotos bem emblemáticas, assim. Eu sou muito amiga da Nath e da Lu, e a Nath, principalmente, já me contou muitas coisas, assim, do coletivo, então eu fico super feliz de ver os resultados, né? E a forma como a Mari colocou essa inspiração de luz, né, da iluminação, trazendo as imagens, a fotografia, nossa, ficou muito lindo. E o poético, o vídeo, tudo, Mari, parabéns. Eu acho que tu tem que dar continuidade pra isso, tá? E tu falou que fez muito na pressa, e eu acho que mesmo na pressa ele ficou muito potente. É um trabalho potente. A Deusa das Águas de vocês é um trabalho potente, é um trabalho forte. E trazer inspiração disso, das ancestrais, da história que vocês, né, que tu relata ali, é incrível. Então, parabéns, tava lindo, segue produzindo isso e cada vez mais explorando esse teu lado de sensações para o vídeo, né? Isso faz muito sentido, eu amei, parabéns.
Uma das apresentações mais divertidas que eu assisti foi a da Carol Maziero, e ela traz a vida de quem tá trabalhando no online, né? Quem tá trabalhando com dança e aulas online. E foi muito legal, ela deu aquele tour pela casa dela para mostrar onde ela trabalha, que roupa ela escolhe para esse momento, qual é a meia que é ideal para mostrar o pé na hora de fazer o sapateado. E aquele gatinho dela se pegando na perna foi tipo, engraçadíssimo e fofíssimo. Então, sério, foi muito massa. A importância de tu te preocupar com o espaço que tu tá trabalhando, a importância de tu te preocupar com a cor da roupa que tu tá mostrando no vídeo. E a Ju Rutkovski depois fez um comentário muito massa, que é o 2D, né? Tu tá no vídeo, tu tá sempre em 2D, tu não tem muita noção da profundidade. Se tu não tem uma cor ali que se destaque no teu fundo, fica muito mais difícil tu conseguir elaborar a movimentação e ensinar a prática para o teu aluno. E até pedir isso para o aluno também como uma troca fez muito sentido. Então, muito massa a perspectiva que tu trouxe, Carol, parabéns. Tu é uma fofa, o teu gato é um fofo, ficou incrível. Beijo. O último vídeo, então, a última apresentação... A última apresentação que eu tenho pra falar, então, é da Kinaya Primon, que é uma mulher que eu super admiro. Kinaya, tu é muito foda dançando aqueles polidances que eu sou apaixonada por ti. Sério. E ela trouxe uma perspectiva da Leodir Blank com uma produção dela, né? E da Lê, do Espaço A Louca e tal. E eu super sigo a página das gurias, eu sou super fã do que elas produzem. E eu achei muito interessante trazer uma proposta de produção cênica a partir de um edital. E ela apresentou de forma super bem estruturada qual era a proposta, como é que elas inscreveram. E isso é muito parte do que é produção cultural, né? Isso é muito parte de gestão de produção cênica. Então, ter essa perspectiva e aí assistir esse trabalho faz com que a gente consiga desenvolver e entender melhor, um pouco melhor, como é que funcionam esses processos governamentais para incentivo da arte, que não são os melhores no país que a gente vive, mas que existem e que seria muito bom se a gente pudesse. E então a importância desse trabalho, porque traz essa outra perspectiva que muitas vezes a gente vê, a gente aprende muito isso na prática, muito mais do que na academia, né? Então, ter isso na academia, esse trabalho sendo apresentado para além de uma cadeira só ou duas, que é Campo Profissional de Dança e Gestão de Projetos em Dança, é muito importante. E aí muita gente, quando falou de iluminação, trouxe a fala do Gui, né, da Macarenando. Muita gente que falou de forma geral de produção artística trouxe a fala do Arthur, né, apresentou algum relato dele dentro do TCC, trouxe ele como referência. O Fê trouxe a Lídia, que foi da aula do dia 3 de março, e apresentou um pouco dessa coisa de ter tópicos, como ser produção, e trazer essa parte mais organizacional. E eu gostei muito da forma como foi conduzida a aula. Achei bárbara a ideia do programa de TV, Lu. Se eu tiver tempo um dia, eu queria pegar e editar realmente o vídeo. Eu acho que ficaria muito irado com esses recortes, assim, sem as pausas, né? Claro que durante a aula a gente assiste, fica super divertido, mas se a gente puder trazer essa edição, seria muito massa. E eu queria agradecer pela oportunidade de estar terminando a disciplina dessa forma, mesmo não tendo conseguido acompanhar toda ela, né, de forma síncrona, porque, enfim, um monte de coisa aconteceu na vida. E agradecer por tu ter entendido e agradecer pelas trocas que eu assisti, pelas pessoas que apresentaram seus trabalhos. Tudo engrandece, tudo faz sentido, tudo também é arte. E aí terminar com a fala da Ju, que foi feita e foi citada depois novamente, que é...
que produção é processo poético e técnico, né? Essa é a curva da produção. A produção é uma área artística. Então, assim eu me despeço.